Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Fé com Fundamento. Esse é o nosso 7º episódio e hoje eu quero falar sobre um tema muito comum, mas muito negligenciado: igreja, o corpo de Cristo. É muito comum nos dias modernos as pessoas pensarem que é possível viver algum tipo de cristianismo sem igreja. Pensarem que é possível ser cristão desigrejado. E eu quero mostrar nesse vídeo que a Bíblia reprova isso em gênero, número e grau. Não existe cristão sem igreja. Não existe cristão que está desunido, que não está unido ao corpo de Cristo. Inclusive, Cristo mesmo não considera cristão pessoas que não estão unidas ao seu corpo, onde ele é o cabeça. E o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar isso, para que você entenda ainda um pouco mais sobre o valor da igreja, o corpo de Cristo. Hoje eu quero fazer com você 4 leituras de textos. 2 estão no mesmo capítulo e outras 2 estão em outros capítulos. A primeira de todas é Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Se você tem uma Bíblia e gosta de anotar, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia e acompanhe um pouquinho do que está acontecendo aqui comigo. Efésios capítulo 1, 9 e 10 diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja bem o que está acontecendo aqui. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Éfeso. E nessa carta, nesse pedaço que nós acabamos de ler, Paulo está explicando quais são os propósitos divinos desde a fundação do mundo. E Paulo usa uma expressão aqui que ele chama de a plenitude dos tempos. Basicamente, se você quiser entender o que está escrito nesse versículo, Paulo está dizendo assim: num determinado momento da história, que Paulo está chamando de a plenitude dos tempos, se tornou revelado um mistério de Deus que esteve oculto. Ou seja, até esse dia, Deus ele manteve por oculto um mistério seu. E que mistério é esse, você pergunta? E Paulo responde: o mistério que esteve oculto até a plenitude dos tempos é que Deus queria que todas as coisas do universo convergissem em Cristo Jesus. Em outras palavras, como diz Paulo aos Colossenses, ele queria que tudo subsistisse em Cristo Jesus, que tudo encontrasse o seu sentido, o seu teleios, o seu objetivo de existência apenas em Cristo Jesus. Mas isso, por muitos séculos, esteve oculto, esteve como em um mistério, até um dia. O dia chamado a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é uma expressão para falar sobre o momento em que Cristo derrotou a morte. A partir daquele momento, nós entramos na plenitude dos tempos, quando Cristo morre e ressurge. Até o dia da ressurreição de Cristo, existia um mistério que estava oculto de todos os homens. O mistério é que Deus esperava que todas as coisas apontassem para o seu Filho. E a partir do momento em que ele ressuscita, esse mistério se torna agora visível, se torna agora revelado a nós, principalmente os cristãos. E aí Paulo, nos versos seguintes do mesmo capítulo de Éfeso, ele começa a mostrar como isso se dá. Então avança um pouquinho a leitura para o verso 18 para você acompanhar comigo. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então Paulo ele começa a mostrar aqui qual que é o objetivo de Deus com tudo isso. E ele diz algumas coisas que você precisa levar em consideração, porque você está no centro desse objetivo de Deus de alguma forma. O objetivo de Deus, ele diz assim, olha, é para que vocês conheçam a esperança pela qual vocês foram chamados. Em outras palavras, você precisa conhecer a esperança do porquê Deus te chamou. Não é apenas para ser salvo, mas para viver uma vida eterna. E hoje, enquanto você não alcança ainda a eternidade dessa vida, você possa glorificá-lo em meio de tudo que você faz. E aí ele vai dizer o que é isso? É a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. E ele amplia. Também ele te chamou para que você conheça a incomparável grandeza do poder dele para conosco. Nós os que cremos, conforme a operação da força de Deus.
Paulo está falando que existe uma força de Deus operando, um poder dele para conosco, e Deus nos chamou para que a gente reconheça isso. A nossa pergunta, então, tem que ser: que poder é esse, Paulo? Ele responde, verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo. Como ele exerceu em Cristo? Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Em outras palavras, Deus te chamou para que você conheça um cenário. Que cenário é esse? Que o mistério não está mais oculto, ele foi revelado. O mistério que foi revelado é que tudo deve glorificar a Cristo. E a forma que Deus fez para que isso aconteça é manifestando o seu poder, ressuscitando Cristo dos mortos e fazendo ele assentar-se à sua destra, à sua direita. E quem é abençoado por isso e deve reconhecer esse cenário são aqueles que foram chamados por Deus para que vejam esse poder operando. Em outras palavras, Deus fez tudo isso para que você tenha total certeza da sua segurança e da sua esperança. Que segurança e esperança são essas? Deus colocou o seu próprio filho assentado à sua destra. E não foi à toa, ele colocou ali porque, os versos seguintes explicam, o próprio Deus, tendo ressuscitado o seu filho da morte, colocou todos debaixo dos seus pés, inclusive o maior inimigo do homem, que é a própria morte. Como John Owen diz, a morte morreu na morte de Cristo. É isso que aconteceu na plenitude dos tempos. Só que quando Deus faz essa movimentação e coloca Cristo à sua destra, ele diz assim: eu coloquei tudo debaixo dos meus pés, para que Cristo governe sobre tudo isso e para que Cristo seja o cabeça daqueles que estão na terra, o seu corpo, a igreja. O movimento redentivo de Deus é dar a Cristo o senhorio sobre todas as coisas, porque tudo deve convergir a Ele. E quando a gente olha para esse movimento de conversão, onde todas as coisas na terra devem servir para a glória de Cristo, Deus ele monta um cenário de um corpo e ele diz assim: tudo deve servir a Cristo, mas tem algo muito específico em meio a tudo isso. Cristo é a cabeça de uma das coisas, a igreja. Em outras palavras, tudo servirá a Cristo, seja por vontade própria, seja porque se converteram, ou seja porque no grande tribunal do Senhor todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Senhor. Tendo essas pessoas servido Ele em vida ou não, um dia, mais cedo ou mais tarde, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tudo converge em Jesus Cristo. Agora, enquanto isso não acontece, existe um mecanismo na Terra, existe um corpo na Terra que deve viver debaixo dessa realidade independente dos outros cenários. Esse mecanismo, esse corpo é a igreja, que é regrada, que é regida, que é alimentada, que é edificada pelo cabeça que é Jesus Cristo. E aqueles que fazem parte dessa igreja, e é por isso que o cristão deve fazer parte dessa igreja, são aqueles que são capazes de olhar para um cenário e dizer assim: nós somos cristãos porque nós reconhecemos que do lado do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que será glorificado em tudo, está sentado. E Ele é o cabeça daqueles que de fato dizem que o amam, ou seja, o seu corpo. Por isso é impossível que alguém se diga cristão e seja desigrejado. Porque a igreja de Cristo é a manifestação visível do senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. Um dia será visto claramente todo o joelho dobrando e toda a língua confessando, mas enquanto isso não acontece, a manifestação do senhorio de Cristo se dá por meio daquilo que é chamado de corpo de Cristo na terra, a igreja. Mas eu quero ir mais fundo com você em outros textos. Talvez você pode olhar para tudo isso e falar assim: não, mas eu não ligo para isso. Veja comigo Hebreus capítulo 10, verso 23 e 25, que fala sobre esse tipo de pensamento bem específico. Hebreus 10, do 23 ao 25 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Lembra que a gente acabou de ler agora em Efésios que Deus fez tudo isso para que formasse uma esperança em nosso coração. Agora aqui Hebreus está dizendo assim: apegue-se a essa esperança, a esperança que você confessa, porque aquele que prometeu é fiel. Verso 24 e 25. E consideremos uns aos outros, nos incentivando em amor e boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja que aqui em Hebreus existe um trabalho de três coisas. Existe um amor que está operando. Consideremos uns aos outros, incentivemos ao amor e boas obras. Ou seja, isso é o resultado daqueles que amam Jesus. Ele também diz: apeguemos-nos a uma esperança. E ele diz assim: e façam isso e continuem congregando porque o dia se aproxima.
Perceba que aqui Paulo, ele está falando sobre, Paulo não, o escritor aos Hebreus está falando sobre o amor, ele está falando sobre a esperança e ele está falando sobre uma fé professada. É basicamente o mesmo tripé que Paulo usa em todas as cartas quando ele escreve. Que vocês se apeguem à fé, ao amor e à esperança. E Paulo está dizendo que a forma que isso opera é no contexto de corpo de igreja. É lá que você desenvolve o amor. É lá que você ama, pratica boas obras. É lá que você aprende o que é amor. É lá também que você se preserva para o grande e terrível dia do Senhor. O dia está se aproximando, por isso não deixem de se congregar. E não apenas isso, mas é lá que você alimenta a mesma esperança que você diz ter no seu coração sobre a vida eterna. A vida eterna sendo falada da boca para fora, como simplesmente Jesus Cristo me salvou, não é a esperança real do Evangelho. Ela é uma falsificação do Evangelho. A verdadeira esperança do Evangelho é reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida, e porque Ele me salvou e eu sei que Ele é o meu Senhor, eu vivo a vida apropriada de um discípulo. Não existe cristianismo sem vida de discípulo, e vida de discípulo não existe sem corpo de Cristo. Porque é lá que uns se lapidam aos outros, uns aprendem a amar e outros aprendem ali o que é a sua esperança e a sua fé sendo manifesta por meio desse corpo. Por último, eu quero ler um último texto com você, que é 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 27. Porque não apenas é necessário que você entenda a necessidade e o significado do corpo, mas é necessário que você entenda como você se encaixa no contexto do corpo. Porque você pode muito bem olhar para tudo isso e falar bem assim, tá bom, então para aliviar minha consciência, eu entendi que eu tenho que congregar. Eu vou lá e sento no último banco da igreja e faço isso o resto da minha vida, porque estando no ambiente físico de culto significa que eu faço parte do corpo. Não. É isso que Paulo vai explicar na carta aos Coríntios. Verso 12 em diante diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele começa a falar aqui sobre o corpo de Cristo na Terra. Olha, o corpo de Cristo é mais ou menos igual a qualquer corpo. Não é um corpo se os membros estiverem todos soltos, cada um no seu lugar. O que constitui um corpo é os membros estarem unidos. É cada membro saber que ele faz parte do corpo, que ele é um pedaço do corpo. Porque uma costela só não é um corpo, mas ela se torna um corpo quando essa costela faz parte de todo o organismo. Verso 13. Pois em um só corpo todos fomos batizados, em um único espírito. Ou seja, o que está sentado na última cadeira, ou na primeira cadeira, ou em todas as cadeiras, se de fato ele faz parte do corpo, ele é como uma costela no corpo, ele tem a sua função. Ele não é um membro que entra, sai, vai embora e não liga para a vida do corpo. Isso não é fazer parte do corpo. E não apenas isso, mas se de fato ele faz parte do corpo, significa que eles foram batizados no mesmo espírito, têm uma mesma mente, estão buscando as mesmas coisas. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único espírito. Paulo vai explicar o que eu acabei de dizer em outras palavras, verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não, é que eu não tenho habilidades, eu não tenho talentos, eu não tenho muito como contribuir para o corpo, então não é bem que eu sou corpo, eu só venho aqui para congregar, porque eu preciso congregar, faz parte do cristianismo e tal. Paulo está dizendo assim, não, gente. Você consegue dar um oi para alguém e dizer assim, que Deus te abençoe, tenha um bom dia. Você consegue cumprimentar alguém, você consegue receber alguém numa porta, você consegue dar um sorriso para alguém, você consegue servir em áreas mais complicadas, mais complexas, que exigem mais técnicas, ou pelo menos você está disposto a aprender. Paulo está falando assim, não existe porção do corpo sem função. Porção do corpo sem função não é corpo. O corpo ele é feito independente da qualidade ou do nível de importância que nós damos a cada membro. Todos os membros importam, ele está dizendo. Verso 16, se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Quem está errado é quem está falando. Verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Em outras palavras, se todo mundo prega, quem é que ia receber as pessoas na porta? Se todo mundo canta, quem é que ia recolher oferta? Se todo mundo recolhe oferta, quem é que ia ajudar no som? Quem é que ia ajudar com mantimentos na igreja? Existem uma série imensa de dons. Por exemplo, generosidade, que deve ser uma característica de um crente, também está na lista de dons que Paulo coloca no texto de Coríntios. Talvez no seu coração você é uma pessoa mais generosa do que o comum. Isso é fazer parte do corpo.
Talvez você é uma pessoa mais amável do que a média. Isso é um dom que Deus te deu para fazer parte do corpo. Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então, por que existe essa visão multifacetada do corpo? Tem o dedinho, tem o olho, tem o ouvido, porque Deus dispôs assim. Porque é somente aonde eu vejo a minha necessidade que eu encontro a sua utilidade para o corpo. É somente onde eu vejo a minha insuficiência que você consegue me ajudar, e assim vice-versa. Aonde você vê a sua insuficiência, eu posso te ajudar. A ideia do corpo é cada um atua na sua função, porque todos nós temos um objetivo último. Cada pedacinho do corpo, ele serve para honrar e glorificar a cabeça, que faz com que todos eles sejam unidos. Verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Em outras palavras, todos servem, todos importam. Todos, de alguma forma, devem cooperar para o corpo de Cristo. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Sabe aquele tipo de membro que você desconsidera? Aquele que parece mais frágil, o mais novo, o que menos pode fazer algo, ou o que menos parece ter significado? Paulo está falando bem assim, gente, é exatamente esse que você tem que abraçar. É exatamente esse que você tem que trazer para perto e mostrar para ele que ele importa para o corpo. Porque a gente tem a tendência, por um lado, de dizer assim, eu não sou importante, eu vou me isolar. Mas os outros que são muito importantes, ou que se veem bastante importantes para o corpo, não vão atrás desse que se isola e dizem assim, peraí, vem para cá. Você é importante sim. Paulo está falando, se você é tão importante assim, se você acha que você domina tantas coisas e que você faz uma função tão boa para o corpo, também é sua responsabilidade ir atrás daqueles que não estão fazendo nada. Que estão ali batendo cartão toda semana e achando que fazem parte do corpo, mas ninguém conhece eles. Verso 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Você já sabe muito bem, se você vive numa igreja que tem bastante serviço, bastante ministério, você sabe muito bem que sempre são as mesmas pessoas servindo. E Paulo está dizendo, olha, você sabe que a galera que serve, você não precisa dar muita atenção para ela, porque eles estão sempre ali servindo, eles já entenderam o seu papel no corpo. Verso 24b. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, até mesmo essa movimentação daqueles que mais trabalham, aqueles que menos trabalham, de um trazer o outro para perto, de um estar próximo do outro e mostrar que todos importam, até isso é objetivo de Deus, de dizer assim, peraí, é assim que você mostra que de fato vocês são o corpo de Cristo. O que revela uma real igreja na Terra é quando existe esse decoro dos membros, de olhar para o próximo, de ajudar o próximo e de ver que todos importam e todos servem. Verso 26. Porque quando um membro sofre, todos têm que sofrer junto. E quando um membro é honrado, todos devem se alegrar com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Sabe, não precisa nem explicar muito para você perceber que é impossível ser cristão sem igreja. Basta você só ver a descrição do corpo de Cristo. A descrição é muito simples. O membro só é membro se ele faz parte do corpo. E fazer parte do corpo não significa bater cartão toda semana, significa fazer parte do corpo. Por menor que seja. Seja por simplesmente ser agradável, amoroso, bondoso, simplesmente por manifestar o caráter de Cristo ali dentro daquele lugar que você se encontra. Ou seja, por fazer obras mais difíceis, mais complexas ou mais técnicas. O cristão, ele só é cristão quando ele faz parte do corpo. Por isso eu preciso te lembrar o que a gente leu em Hebreus. Não deixe de se reunir com a igreja, segundo o costume de alguns. A cada dia isso está mais real. A gente acha que pode viver um cristianismo isolado. E não existe cristianismo isolado, porque não existe cabeça sem corpo. E não existe corpo sem cabeça. Cabeça sem corpo é uma aberração. Corpo sem cabeça é uma monstruosidade. Só é cristão de fato aquele que é nutrido pela cabeça que é Cristo e que se une aos outros membros que amam o mesmo Senhor. Porque esse corpo na terra é a expectativa e a manifestação da presença de Cristo aqui hoje. Por isso, é necessário que você entenda o seu papel no corpo de Cristo.
e que você consiga viver nessa unidade em amor, em dedicação e em serviço, tanto pelo mais frágil quanto pelo mais forte também. A beleza do cristianismo é exatamente o corpo de Cristo reunido e glorificando o seu Senhor aqui nessa terra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você ver um pouquinho mais do valor da igreja na sua vida e perceber que ela é totalmente indispensável, porque é ela que revela o cristianismo na terra e os verdadeiros cristãos fazem parte dela. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.